Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 1, versículo 67. Seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Amém. O Milor Fernandes, conhecido por ser um humorista com uma verve bem anarquista, o Milor Fernandes, em 1973, escreveu o seguinte: quando os homens do futuro pararem diante das nossas cidades, bastará olhá-las para murmurarem cheios de espanto: mas eram todos canalhas. Quando os homens do futuro pararem diante das nossas cidades, bastará olhá-las para murmurarem cheios de espanto: será que eram todos canalhas? Essa é uma pergunta picante, porque ela diz respeito a uma pergunta, ou ela é uma pergunta que foi feita em 1973 e que parece que foi profética. Mas a pergunta eu gostaria de fazer hoje: quando os homens do futuro olharem lá na frente para o Brasil que nós estamos gerando hoje, o que é que eles vão dizer cheios de espanto? Quem vai explicar para os cidadãos do futuro o que foi que nós fizemos no presente? Como explicar nossa impotência de mudar nossa história? Como nós vamos explicar lá no futuro que nós permitimos que as nossas escolas públicas fossem esvaziadas, que nós não demos conta e nem protestamos como cidadãos quando nós vimos que o ensino público foi abandonado, e que o abandono do ensino público no Brasil só acirrou esse fosso, esse abismo social entre os ricos e os pobres? Como é que nós vamos explicar lá no futuro os processos que levaram o Brasil, um país com tanta riqueza, ter conseguido transformar as nossas cidades em mega cidades, cheias de cortiços, favelas, violência, e que se tornaram São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, cidades ingovernáveis? Como nós vamos explicar lá no futuro que nós fomos um país que nunca teve partido político, que os nossos partidos políticos nunca foram partidos com ideologia, e que a única ideologia que reina nesse país é a do adesismo, da fisiologia, do clientelismo, do jogo político que permite que nós hipotequemos o nosso presente para que eles depositem cifras enormes em bancos da Suíça, que eles vão passear na inauguração de teatros italianos para tomarem vinhos e champanhes de alguns milhares de dólares por garrafa, que são pagos pela patuleia miserável. Como que nós vamos explicar o estado de coisas que se transformou o Brasil? Como é que nós vamos explicar, por exemplo, por que a Igreja Católica fez vista grossa
para uma religiosidade popular que é sincrética, idólatra e pagã? Quem é que vai explicar que nós, igreja evangélica, que em tempos passados criticávamos a Igreja Católica pelo procedimento dela, e hoje conseguimos ser piores do que a Igreja Católica? A Igreja Evangélica perdeu faz tempo o direito de criticar qualquer católico que seja supersticioso, que tenha medo de praga, que acredite em mal olhado. Como que nós vamos explicar que a nossa religiosidade foi uma religiosidade mágica, supersticiosa, que não fizemos a menor diferença no quadro de coisas desse país, que criamos uma religiosidade que só olha para o seu próprio umbigo, enquanto o país está degenerando ao nosso redor? Como é que nós vamos explicar lá no futuro que nós perdemos milhares e milhares de jovens para as drogas nesse país? Como é que eu vou explicar que maconha tornou-se uma droga tão popular nos ensinos, nas escolas, nos clubes? Como é que eu vou explicar que nós simplesmente cruzamos os nossos braços e deixamos os nossos adolescentes transarem adoitados, meninos e meninas que não têm capacidade de dirigir um automóvel, hoje estão transando sem a menor responsabilidade? Transam como antigamente eu jogava de bolinha de gude. A pergunta é uma só: que tipo de mundo nós estamos criando? Que tipo de mundo nós vamos deixar como herança para a próxima geração? Porque prestem bem atenção, quem vive num mundo hostil vai gerar um mundo de violência. Quem vive na apatia vai gerar um mundo de anarquia. Quem vive no descaso vai gerar um mundo de descontrole. Quem vive no consumismo vai gerar um mundo frívolo e superficial. Quem vive no egoísmo vai gerar um mundo frio e indiferente. Quem vive no egocentrismo, não tenha dúvida, vai gerar um mundo solitário e triste. Queridos, a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos é: que tipo de mundo nós estamos gerando? Ora, Deus viu, Deus sabe, que se Ele nos deixasse caminhar do nosso jeito, Deus sabia que se Ele deixasse nós gerarmos o mundo da nossa maneira, o mundo seria impossível de ser vivido. Não haveria futuro, não haveria esperança, não haveria perspectiva de imaginarmos um mundo futuro. Sabe por quê? Porque Deus sabe que para você e para mim é muito mais cômodo chegar em casa à noite, ligar a televisão e ficar assistindo besteira, num processo de imbecilização da nossa mente, e deixar a coisa rolar. É muito mais fácil. É muito mais fácil a gente sentar numa roda de homens e ficar contando piada de loura, ficar contando tolice de um português imaginário, do que a gente sentar e ter coragem de enfrentar temas que nos afligem. É muito mais confortável votar num político que fez um calçamento ou asfaltou a rua do quintal da nossa casa, do que eu ter que me envolver numa consciência cidadã que faz política e dá política um caminho de uma sociedade mais justa e verdadeira. É muito mais confortável entregar aos professores, entregar à igreja a educação dos nossos filhos, do que eu ter que sofrer as dores de parto para que eles se tornem pessoas conscientes. Deus sabia que se Ele abandonasse a gente à nossa própria sorte, nós iríamos gerar que tipo de mundo? Nós iríamos gerar um mundo de violência, de anarquia, de descontrole, de frívolos e de pessoas superficiais. Nós seríamos um mundo frio e indiferente. Nós seríamos um mundo solitário e triste. E o que é que Deus fez? Deus nos visitou.
Deus se envolveu. Deus invadiu a nossa história. Deus colocou em movimento um plano que havia sido concebido antes da fundação do mundo, para que a gente mudasse a rota, para que nós nos conscientizássemos que precisávamos dos instrumentais de Deus para gerar esperança e não desesperança. Foi o que Deus fez. Deus enviou o seu Filho para que ele vivesse entre nós e nos ensinasse como que nós que recebemos um mandato de Deus, e esse mandato é o que nos dá condições de governarmos, de gerenciarmos, de dirigirmos o mundo que Deus colocou nas nossas mãos. Por isso que a mensagem do Evangelho é uma boa notícia. E a palavra evangelho significa boa notícia. Aliás, não é uma boa notícia, é a melhor notícia. E a melhor notícia é de que Deus está disposto a investir em mim e em você, para que nós sejamos transformadores da história. Deus quer que você deixe de ser um mero vagão, arrastado por uma locomotiva que está lhe jogando num despenhadeiro. Deus quer que você deixe de ser um mero peixe, atraído por um anzol que tem uma isca pendurada neste anzol, que foi um pescador que nos odeia que jogou este anzol. Deus quer que você deixe de ser mera ovelha, ingênua, que não percebe que existem lobos vorazes querendo lhe estraçalhar. Nós temos que deixar de sermos escravos, brancos ou negros, escravos de senhores mercenários que querem nos vender, não no mercado internacional, mas no mercado transcendental. Por isso é que o Evangelho é o cenário que mostra, é o livro que conta a história dessa visitação de Deus entre nós. E aqui no capítulo 1, nós estamos nos primeiros estágios desse plano de intervenção divina. São os preparativos para o nascimento de Jesus. E como parte do preparativo do nascimento de Jesus, nós temos a história de João o Batista, nascido de Isabel e de Zacarias. Zacarias e Isabel, a mulher dele era estéril, não podia ter filhos. E Deus o visita, e visita esse casal, e diz que eles vão ter um filho, e ele vai se chamar João, e ele vai ser o predecessor, ele vai ser o que antecede, ele vai ser o que vai na frente, daquele que vai ser filho do Deus vivo, que quando nascer vai ser a invasão de Deus na história, para nos visitar e nos ajudar a melhor gerenciarmos o curso da nossa história e da nossa vida. E nasce o menino. E quando João Batista nasce, o seu pai, que até então estava mudo, sem poder falar, de repente a sua boca se abre e ele começa a cantar, cheio do Espírito Santo, o nascimento do seu filho. E o trecho que eu li para vocês hoje foi o cântico deste homem, que ele cantou no dia em que ele recebeu a notícia do nascimento do seu filho. E é interessante o cântico dele, e eu queria que você que está com a sua Bíblia, você acompanhasse para mim o cântico deste homem, que não foi apenas poeta, ele foi profeta, ele não foi apenas profeta, ele foi um protestador dos seus dias. Versículo de número 28, tem uma expressão, ou tem um conceito que permeia todo o cântico. Tem um conceito que está presente em todo o cântico. Versículo, vejam que o conceito é um conceito de salvação, olha uma expressão que é repetida em todo o cântico. Versículo 68, visitou e redimiu. Versículo 69, promoveu poderosa salvação. Versículo 71, salvou-nos, ou salvando-nos dos nossos inimigos. Versículo 72, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados. Versículo 74, para resgatar-nos da mão dos nossos inimigos.
Versículo 77, dar ao povo o conhecimento da salvação. Versículo 77, a última parte, a parte B, mediante perdão de pecados. Versículo 78, ternas misericórdias do nosso Deus. Vocês prestaram atenção às palavras-chave aí desses versículos? Quais são? Redimiu, salvação ou salvando, misericórdia, resgatar, salvação de novo, perdão, misericórdia. Pelo menos 3 vezes tem a palavra salvação ou salvando, 2 vezes a palavra misericórdia, 1 vez a palavra perdão, 1 vez a palavra resgatar e 1 vez a palavra redimir. Porque essa é a pergunta. Nós estamos num curso de história e a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos é: para onde vai a nossa história e o curso da nossa vida? E como Deus pode me ajudar e pode ajudar você, profissionais, de pessoas que estão plugadas por Deus em lugares estratégicos dessa sociedade. Nós temos pessoas com potencial financeiro, nós temos pessoas com potencial de influência, de fala, de presença na sociedade como um todo, em todos os setores dessa sociedade, que nós poderíamos, como igreja, ser uma força transformadora da nossa sociedade. Como? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. De que maneira nós podemos olhar para o futuro e dizer assim: não pode, não deve ser do jeito que nós estamos construindo. Nós temos que construir um futuro diferente. Como? Algumas palavras-chave aqui, que eu queria, antes de entrar nesse como, trabalhar com você. Essas palavras-chave que eu repeti aqui. A primeira palavra que eu queria trabalhar com vocês é a palavra redenção. Porque é a primeira expressão do cântico de Zacarias. Redenção. Ele redimiu o seu povo. Essa palavra redenção, ela é hoje muito uma palavra religiosa. Cristo Redentor, né? Nós temos lá no Rio de Janeiro, no alto do Morro do Corcovado, Cristo Redentor, redenção. Mas no imaginário judaico, na cabeça dos judeus, a palavra redenção não era uma palavra ligada ao mundo religioso só. Ela era muito mais ligada ao mundo político. No imaginário judaico, havia a lembrança de que eles tinham sido conquistados, os judeus foram conquistados por diversos povos. E quando esses povos, por exemplo, os babilônicos, que conquistaram os judeus, quando eles entraram, os babilônicos entraram em Israel, eles devastaram a nação. Foi tão cruel o império babilônico dentro de Israel, que eles nunca mais conseguiram se organizar como um reino. Então veja, quando você está debaixo da opressão política, ou quando você está debaixo de uma opressão social, ou quando você está debaixo de uma opressão racial, que você tem alguém ou alguma coisa que lhe escraviza, quando chega uma lei, quando chega uma concepção que liberta você desta opressão, você foi redimido. Isso é o conceito de redenção. Lá no Ceará tem uma cidade chamada cidade de Redenção, porque conta-se na história que a cidade de Redenção no Ceará foi a primeira cidade no Brasil a dar alforria aos negros. Por isso a cidade ficou conhecida como a cidade de Redenção. Então veja, então deixa eu transpor aqui o conceito de redenção, por exemplo, para os negros. Para entendermos bem, vamos entender redenção em relação à raça negra. Veja, por muito tempo nós associamos a cor preta a coisas ruins. Quando a gente vai fazer alguma coisa que é ruim, a gente associa a cor preta. Por exemplo, pecado é preto. Situação difícil. Amigo, como é que está a situação da sua empresa? A coisa lá está negra, está preta. Então, se nós vamos fazer uma imagem de Deus, Deus não pode ser negro, ele tem que ser branco. Porque na nossa cabeça, a cor preta está associada a coisas ruins. Então, se a gente for fazer Deus, ele é um velhinho, branquinho, de cabelo branquinho. E se a gente for fazer uma imagem do diabo, de que jeito você faria o diabo?
Como ele é muito sapeca, um molequinho pequeno, pretinho, que anda tuzinando a cabeça das pessoas. Então, quando os africanos receberam os primeiros missionários e os missionários viram que os africanos tinham uma relação com o mundo espiritual, ficou fácil demonizar o negro. O negro é parceiro do diabo. Isso na cabeça lá do século XVI, XVII, XVIII. E tanto que ele é parceiro do diabo, que lá na África tem bruxaria, eles têm a cor preta e eles são pobres. Então o negro é dominado pela negritude do mal. Então o que os missionários fizeram? É melhor ser submisso a um homem branco do que ser submisso às forças negras do mal. Então nós temos o direito de lhe escravizar. Olha como é que funciona na cabeça das pessoas. E aí ficou fácil a lógica de você colocar o negro dentro de um navio negreiro e transportá-lo para o Brasil, transportá-lo para a América, transportá-lo para a Inglaterra e fazer dele um escravo. Por quê? Porque é melhor você ser servo de um branco do que ser servo do pai de tudo que é preto, que é o diabo. Então é você ser o senhor. É melhor eu ser seu senhor do que o diabo. E aí nós começamos a criar um conceito de que o negro é uma subqualidade de gente que não tem valor. Então quando a gente quer falar de um buraco que consome tudo, a gente diz o buraco é negro. Isso é um buraco negro. Quando a gente quer falar de um filho que não deu certo na família, a gente diz que é uma ovelha negra. Quando alguém está querendo escrachar com outro, a gente usa denegrir. Fazer dele um negro. Eu vou te denegrir. Vou te fazer um negro. Então vejam que, de repente, tem todo um conceito por detrás que gera uma opressão. Por que eu estou falando disso aqui? Porque eu quero falar de redenção a partir de um conceito não religioso, mas de um conceito social. Quando você está debaixo de uma opressão como o negro está e esteve durante séculos, porque não é só uma opressão jurídica e legal, é conceitual, é cultural. Quando você está debaixo de uma opressão e chega uma notícia de que o outro não pode mais oprimir você, quando chega uma notícia de que o outro está desautorizado a lhe botar debaixo dos pés, quando chega a notícia de que o preconceito do outro contra você é pecado, é imoral e é ilegal, quando você tira essas amarras de cima de você, você foi redimido. Foi redimido significa que ninguém mais tem o direito de oprimir você, que ninguém mais tem o direito de espezinhar você, que ninguém mais tem o direito de denegrir você, porque se fizer isso, quem está errado, quem é vil, quem é podre, é quem está tentando lhe oprimir. Essa é a notícia da redenção, e é por isso que a Bíblia Sagrada, quando fala da intervenção de Deus entre nós, não fala de Deus simplesmente nos colocar numa coleira. É redenção, é tirar de cima de nós todas as forças, sejam elas espirituais, sociais, morais, culturais, que estão de alguma maneira nos arrebentando com a nossa dignidade humana. Ele nos redimiu. E como é que ele nos redime? Dizendo ao negro: você é a imagem de Deus e Deus está em você e ninguém tem o direito de lhe oprimir. Essa notícia é uma redenção para o negro, mas é uma redenção para mim, porque agora eu sei que não existe nenhum valor no mundo que esteja com a autoridade de me oprimir, porque agora eu sou livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o primeiro conceito é o conceito de redenção. O segundo conceito que o cântico de Zacarias nos dá é o de salvação. Um desses dias uma pessoa chegou para mim aqui no culto e falou: pastor, você não faz apelo de salvação? Eu falei: faço, todo domingo. Mas eu digo aquele clássico: quem quer aceitar Jesus. Eu falei: é porque eu acho que eu estou pensando em categorias de salvação
um pouco diferente que algumas igrejas evangélicas pensam. Eu acho que salvação não é você repetir 4 leis espirituais, se batizar na igreja, dar o nome aqui na igreja, carimbar o passaporte e ir para o céu, e agora pronto, agora eu vou para o céu. Acho que não é isso. Quando a gente fala que Ele quer salvar, que Deus quer nos salvar, aí eu penso numa outra categoria, não é mais o da redenção. Eu penso de salvação respondendo a uma pergunta: Deus quer me salvar do quê? Para quê? Porque quando a gente pensa em salvação, é você livrar alguém, curar alguém, resolver algum problema. E é interessante que aqui, quando fala em salvação, no versículo 69, ele promoveu poderosa salvação, no 69, na linhagem de seu servo Davi. Versículo 71, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Versículo 72, para mostrar sua misericórdia. Versículo 77, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação. Salvos do quê? E eu estava pensando hoje que é fácil a gente dizer assim: não, eu estou sendo salvo da condenação da lei, que me condenava para o inferno e me separava de Deus, porque está escrito que a alma que pecar, esta morrerá. É fácil eu entender salvação nesse conceito forense, judicial, jurídico. Eu estava condenado e alguém me salvou da forca. Eu estava condenado à cadeira elétrica e alguém disse: eu morro no seu lugar. É fácil você pensar nesse conceito de salvação, mas ele tem uma questão própria, existencial. Quando eu digo que ele me salvou do quê? O que é se sentir salvo? E é muito interessante que quando você se tocar, quando você perceber que sua vida está se acabando a cada toque do segundo do seu relógio, no dia em que você acordar para o fato de que sua vida está se acabando no cada toque do relógio que você carrega no seu braço, nesse dia é que você começa a viver. A tragédia, cada um de nós, é que nós nunca descobrimos o momento em que nós precisamos começar a viver. Por isso, o Milor Fernandes, que eu citei no comecinho da minha mensagem, escreveu um livro chamado, que são de frases, de aforismos e de provérbios que ele escreveu, chamado A Bíblia do Caos. E o Milor Fernandes diz assim: minha religião é uma mentira, não me ajuda em nada. É apenas, sei agora, uma partitura de notas sem sentido. Minha religião foi criada para me iludir de que haverá uma vida eterna. E eu estou morrendo. Presta atenção. Para a maioria das pessoas que eu conheço, religião o que é? É você acreditar que Jesus pagou a sentença, que era contra você, recebeu o visa, o visto do passaporte, que você pode entrar no céu, está com ele carimbado, garantido, glória a Deus, vou esperar. E vamos empurrar esse drama, essa tragédia grega, shakespeariana, que é a vida, com a barriga até o dia em que a gente vai ser finalmente salvo. Para a maioria de vocês isso é salvação. Mas o conceito de salvação, ele é muito mais um conceito de nos salvar de nós mesmos, de culpa e de ansiedade. Quando a gente fala de salvação na Bíblia, tem a questão da culpa e da ansiedade. Culpa diz respeito ao nosso passado. Ansiedade diz respeito ao nosso futuro. O que é salvação? Salvação é você ser livre de 2 jugos, 2 cargas, 2 mochilas que a gente carrega nas costas sem precisar carregar. A da culpa e a da ansiedade. Por que é um problema para nós a culpa e a ansiedade? Porque o passado não existe mais, a não ser na nossa lembrança. O passado já se foi. Você não tem acesso ao passado. Você nunca vai poder ir de volta ao seu passado. Ele já se foi. E se foi para sempre. Só que nós vivemos o nosso passado cheios de problemas, de pecados, de mazelas, de erros, de dificuldades. Fizemos um monte de besteira, pisamos nos pés uns dos outros, somos egoístas. E chegamos hoje à consciência de que minha vida está se acabando.
que no tique do meu relógio, a minha vida passou, e passou rápido, e está passando rápido. E deixa eu dizer para você que é adolescente, que pensa que ainda vai viver 70, 85 anos de idade, você não sabe o tamanho da sua vida, você não sabe quando você vai partir. E o futuro também não existe, porque ninguém tem acesso a ele. Então eu tenho duas dimensões com as quais eu não sei lidar. Com o passado que já foi e com o futuro que ainda não é. O passado que já foi me gera culpa. E o futuro que ainda não é me gera ansiedade. Como que vai estar minha vida daqui a 5 anos? Não sei. Como é que vai estar a sua vida daqui a 5 anos? Você não sabe. Ninguém sabe. Aí a Bíblia nos chama para colocarmos esses dois fardos nas mãos de Deus. Põe o fardo do passado nas mãos de Deus, as suas eternas misericórdias que nos perdoam. Ele é um pai que olha para nós e diz assim: não importa o que você já fez de ruim, de errado, de feio, de triste, traga o seu passado, e mesmo que sejam só os cacos dele, entrega nas minhas mãos. Que eu sou poderoso o suficiente para transformar as coisas erradas que você teve. Nós podemos retrabalhar a sua vida, eu e você, num novo projeto de vida, para que sua vida seja diferente daqui para frente. Deixa que o futuro, por si só, ele vai se resolver. Porque a cada dia, Jesus disse no Sermão da Montanha, basta o seu próprio mal. Então entrega o teu amanhã nas minhas mãos, certos de que todas as coisas, Romanos 8:28, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu só quero que você me entregue um fardo, que você carregue um fardo. Você entrega os dois, o da culpa e o da ansiedade, e carrega um, que é o fardo da responsabilidade. Hoje, esse Deus não quer que você entregue para Ele. Esse ele chama para nós carregarmos. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz, ponha no ombro, o fardo da responsabilidade. Mas esse fardo da responsabilidade é leve, ele é suave, ele não é difícil. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Qual é o fardo da responsabilidade? Que não é difícil, não é problemático, ele é leve. É o do quê? É de que as minhas ações sejam pautadas pelo que é digno, pelo que é verdadeiro, pelo que é justo. Eu digo assim: Senhor, eu vou assumir a responsabilidade de carregar nos meus ombros uma decisão de que a partir de hoje as minhas ações, os meus atos, as minhas escolhas vão ser pautadas, balizadas, vão ser dirigidas pela tua verdade, pelo teu saber. Quando eu assumo essa responsabilidade, que não é difícil, não é duro, não é complicado você fazer o que é direito, você dizer: eu vou fazer o que é justo, eu vou fazer o que é de boa fama, eu vou querer abraçar o que é louvável. Não é difícil. Se você fizer isso, a sua vida está salva. Não no dia em que você morrer, está salva no dia em que você tomar essa decisão. Então ele nos salva para que nós possamos viver vidas bonitas. E o último ele diz, no cântico de Zacarias, que ele não quer apenas nos redimir, não quer apenas nos salvar, tem uma outra expressão: resgatar. Veja que ele usa essa expressão no versículo de número 74. Resgatar-nos da mão dos nossos inimigos. A ideia do resgate é de alguém que está sequestrado. E aí paulistano conhece bem. Quem já foi sequestrado mesmo. Sequestrado. Debaixo da ameaça de um sequestrador. E esse sequestrador exige um preço para que eu seja solto. Não está em discussão se o sequestrador tem o direito ou não de me manter cativo, se o sequestro é legítimo ou não. O debate é qual é o preço exigido. Então, nesse caso, a família apreensiva se dispõe a pagar qualquer preço que seja necessário para que eu seja livre. Mas você me devolve a pergunta e diz: pastor, eu estou sequestrado por quem? A Bíblia fala de que nós fomos sequestrados, primeiro, pelas forças imperiais que reinam dentro de mim mesmo. Eu sou um sequestrado do meu eu, que me sequestrou.
E Paulo diz isso em Romanos capítulo de número 7. Ele diz: há uma lei que opera dentro de mim, que me faz fazer coisas que eu não quero fazer. O bem que eu sei, eu não faço. E o mal que eu detesto, quando menos me apercebo, num piscar de olhos, já estou fazendo. Sequestrado. Eu sou o meu maior inimigo. Brinco com a minha própria lógica. Faço 1000 artimanhas dentro de mim mesmo. Eu sou sequestrado de mim mesmo. Me forçam a ser quem eu não quero ser. Forças dentro de mim que me induzem a fazer o que eu não quero fazer. Forças dentro de mim que me seduzem a desejar o que eu não quero desejar. E o pior, essas forças são energizadas por um príncipe que reina nas trevas, que não é preto, é de luz, que brilha e seduz. É um ser que se transforma em anjo de bondade, de luz, e que energiza esse eu que está aqui dentro de mim. Ele é um príncipe de um sistema que produz morte, produz desprezo, desterro. E eu estou sequestrado desse poder. E aí a Bíblia Sagrada diz assim: não foi com ouro e nem com prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por herança recebestes dos vossos pais, mas foi pelo sangue de Jesus, como de um cordeiro. Fomos resgatados, comprados, para servirmos a Deus. Então o cântico de Zacarias é um cântico de redenção, salvação e de resgate. Mas há algumas implicações práticas para o cântico de Zacarias que eu queria falar para vocês hoje. É que em cada criança que nasce, há um potencial de que o reino de Deus seja implementado entre os homens. Cada criança que nasce. Há um poeta hindu que diz que a maior prova de que Deus ainda não desistiu de nós está no sorriso de um menino e de uma menina que nasce. Cada criança que nasce é uma demonstração de Deus para a humanidade de que Ele ainda não desistiu de nós. Você sabe qual é o maior crime que está se cometendo nesse país? O maior crime que está se cometendo nesse país é que nós temos uma mensagem, uma proposta de resgate, de redenção e de salvação, mas o nosso futuro está comprometido. O futuro desse país está comprometido. Por quê, pastor Ricardo? Sabe por quê? Quantas crianças que estão fazendo malabarismo com vareta, com bolinha, nos sinais de trânsito de São Paulo, que ao invés de serem mendigos, poderiam ser grandes artistas de circo, mas vão morrer mendigos. Quantas crianças estão no tráfico de drogas e poderiam ser, pela índole de negociantes que são, poderiam ser grandes empreendedores, seriam diretores executivos de grandes empresas. Quantas crianças estão morrendo de fome no Nordeste, quando eles poderiam ser repentistas? Quantos Luiz Gonzaga sanfoneiros estão morrendo de fome no Nordeste brasileiro? Quantos jogadores de futebol do calibre de um Ronaldinho, de um Diego, de um Robinho estão presos na FEBEM hoje? Quantos músicos eruditos vão se tornar camelôs no centro da cidade de São Paulo? Quantos João Batistas estão nascendo na casa de cada um de vocês? E ao invés de você olhar para o seu filho e dizer: esse meu filho pode ser uma liderança espiritual, você preferiu ficar bebendo cerveja no bar da esquina com seus amigos. Quantos apóstolos Pedro deixaram de influenciar a nossa geração, porque você preferiu cruzar os braços e não fazer nada para que o seu filho fosse quem ele poderia ser? Queridos, no dia em que João Batista nasceu, o pai dele disse: esse menino é uma promessa de redenção. Ele vai para o projeto do resgate. Ele vai para um projeto de salvação. Segunda implicação prática do que eu quero dizer para vocês: nenhum profeta nasce pronto. Ninguém nasce pronto. Às vezes as pessoas me veem pregar e me veem com eloquência e me veem e dizem assim: pastor, você deve ter sido um aluno exemplar no colégio, não foi? Eu digo: rapaz, você nem sabe. Ninguém nasce pronto. Minha vida é o resultado do investimento de milhares de pessoas que apostaram em mim.
que investiram pesadamente em minha vida, caminharam pacientemente quando eu era um imaturo bobo. Deus colocou o filho João nas mãos do Zacarias, e a Bíblia Sagrada diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Deus um dia chamou você, papai, chamou você, mamãe, chamou a mim, pastor de igreja, chamou a você, membro de uma comunidade, e disse assim: eu vou colocar a vida de um João Batista nas suas mãos. Como é que você vai administrar?